Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos irmãos, e vamos aqui, irmão, dar continuidade sobre questão de casamento. Como eu já provei para vocês, que Moisés ele deu a lei sobre a carta de divórcio, né? Como lá no primeiro vídeo eu falo, Moisés ele deu a lei sobre a carta de divórcio, mas tinha uma condição: a mulher que se prostituiu com outros homens, ela não podia voltar para o primeiro. Por mais que o marido morresse, ela não podia voltar para o primeiro marido. Para você ver, isso era a lei, né, rígida lá no Velho Testamento. Então olha só, irmão, agora nós vamos para uma parte mais importante, que você vai descobrir um mistério, né? São mistérios sobre o casamento que os pastores deveriam mostrar toda a história do casamento, né? É o que você vai conhecer a partir de agora, para não ter mais dúvida, para você não ter mais dúvida, irmão, né? Olha só, irmão, ele diz que se a mulher trair o homem não pode se casar com ninguém, né? Ele diz que você não pode se separar se a mulher trair você, e você não pode, por exemplo, você não pode se casar com ninguém. Mas se a mulher cometer adultério, eu posso me separar? Ele diz que não pode se separar. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Cristo perdoa a igreja. Ele me traiu. Eu posso largar? Não. O que eu tenho que fazer? Perdoa. Ah, ele me traiu e saiu com a outra. Você está desobrigado dele. Mas eu posso casar de novo? Não. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Pronto, irmão. Então você viu aí a prova. Sabe, irmão? É triste, irmão. Por isso que há muitas separações, há muitos adultérios, pastores adulterando a sua mulher, por causa dessa doutrina de demônio que o pastor Paulo Júnior prega. E claro que outros pastores, muitas igrejas que traz esse tipo de doutrina, né? Eu já vi outros pastores da teologia, não é só o Paulo Júnior que prega isto, mas eu já vi muitos pastores pregando esse tipo de doutrina. E é como eu sempre digo, irmão, se nós não conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você cometerão besteiras, cometerão erro, né? Para nós saber a respeito do sábado, nós temos que voltar lá ao passado. Para conhecer do casamento, nós temos que voltar lá ao passado. Então vamos lá, irmão, para a prova, para que você veja o que acontecia lá no Velho Testamento quando uma mulher traía o seu marido. Tanto faz, o marido que traía também a sua mulher. Abra sua Bíblia, irmão, em Números 5, versículo 11. Então veja só, irmão, veja só. Vou provar para vocês aqui que quando uma mulher traía o homem estava livre para casar com outra. Quando o homem traía a mulher estava livre para casar com outra. Então veja só aqui, irmão. Número 5, versículo 11. Olha só, irmão. Veja a lei. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: se a mulher de alguém se desviar e ele for infiel, de maneira que alguns homens se tenham deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante. Então veja aqui, irmão.
Uma mulher que se contaminava, né? Se contaminava, se prostituía com outro homem. Então, não havia testemunha. E também ela não foi pega em flagrante. Como é que o homem ia saber que ela adulterou? Só que o homem ele começa a ter ciúme, o homem começa a ter suspeita de que sua mulher que ele foi traído. Só que não tinha testemunha e ela não foi pega em flagrante. Então, o que era que fazia, irmão, para provar que esta mulher, ela realmente adulterou, cometeu adultério contra o seu marido? Então eu peço aos irmãos que leia todo, que você leia número 5, versículo 11. Eu peço aos irmãos que leia o versículo 11 todinho, irmão, porque eu vou adiantar aqui no do vídeo, tá? Você vai ler Deuteronômio, versículo 11 até terminar no 31, tá? Para você entender o que eu estou falando aqui. Porque o que eu estou falando aqui é o que está aqui, tá, irmão? Então é só, irmão, o que acontecia. Então, essa mulher ela era levada até os sacerdotes. Então os sacerdotes, eles tinham chamada aqui as águas amaldiçoadas, né, as águas amaldiçoadas. Ele levava aqui, deixa eu ver, mas deixa eu ver aqui, irmão. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira, no versículo 18. E soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares. Que a oferta de manjares do ciúme, a água amarga que traz consigo. A maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoaste, será livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido, e te contaminasse, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição. E ele dirá ao Senhor: te ponha por maldição. Olha só, irmão. Quando era provado que a mulher realmente traiu o seu marido, quando estava no convívio do marido, esta mulher era amaldiçoada, irmão. Olha só. E por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Daí que os irmãos leiam todinho, tá? Então você veja aqui, irmão. Quando uma mulher traía o homem, ela era amaldiçoada no meio do povo. O seu ventre incharia. Então essa mulher, irmão, ela era amaldiçoada no meio do povo. Ela era desprezada no meio do povo. Então você veja aqui, irmão, que Deus não aceita o adultério. Então eu vou aqui, irmão, adiantar aqui, você leia todinho, tá? Eu vou adiantar aqui para mostrar que o homem ele era livre para se casar com outra quando havia o adultério. Olha só, irmão. Que diz assim, no versículo 30. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então você veja aqui, irmão. Quando era provado realmente que a mulher traiu o seu marido, o homem estava livre do pecado, da iniquidade da mulher. Então o que eu quero dizer com isso, irmão, é que essa lei aqui, ela não foi abolida. E Jesus fala disso lá, que já nós vamos para aquele texto lá, entre Jesus e os fariseus. Essa lei aqui, ela não foi abolida, entendeu? O adultério, ele tem um preço. Então você veja aqui, irmão, que se a mulher trair o homem pode
casar-se com outra, porque Deus não aceita a traição. Entendeu, irmão? O homem ele pode perdoar a mulher? Claro, irmão, que pode. Eu aqui estou falando do Velho Testamento. Antigamente, irmão, não tinha esse negócio de a mulher pedir perdão e o homem aceitar. Não, irmão. Antigamente, a lei era rígida. A mulher que traísse o homem, ela era amaldiçoada no meio do povo. Né? Ela ia pagar pelo seu mal. E o homem estava livre para casar com outro. Então a prova está aqui, irmão. A prova está aqui. E essa lei ela não foi abolida, porque Jesus ele vai repetir lá no Novo Testamento. O homem será livre da iniquidade. Olha só, irmão. Então não existe isso, irmão, de dizer que se um homem casar com outro, ele está cometendo adultério. Entendeu? Não existe isso. Se o homem que foi traído pela mulher, se ele casar com outra, ele comete adultério. Não, irmão, não existe isso. A prova você está vendo aqui, irmão. Você está vendo a prova aqui. Quando o homem ele é traído, ele está livre. Ele está livre do pecado, da iniquidade desta mulher. Ele está livre, tá? Então é só, irmão. Como você já viu aqui, toda a prova, né? Tem que conhecer, irmão, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, tá? Tem que conhecer. Senão esses homens da teologia, das faculdades, dos diplomas, enganam vocês. Então é só aqui, irmão. Nós vamos aqui, irmão, também. Nós vamos aqui para Jeremias. Vamos para Jeremias. Jeremias 3. Vamos aqui, irmão, para Jeremias 3. Vamos para Jeremias 3. Olha só aqui, irmão. Olha só aqui. Jeremias 3. Se o homem repudiar sua mulher, você veja, irmão, que a gente leu lá. A gente leu, foi quem? Deixa eu ver. Eu já me esqueci lá. Viu que a gente leu lá atrás. Agora vamos ver lá para frente. Olha só, irmão. Nós estamos aqui em Jeremias. Olha só, irmão. Se o homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Olha só, irmão. Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então aqui, irmão, nesse texto aqui, se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ela tornará a ele? Então essa lei aqui, irmão, ela ainda continua com aquela lá que a gente lemos. Ela não pode voltar para o seu primeiro marido, né? O que cometeu adultério não pode voltar para a primeira mulher, porque ele se prostituiu. Entende, irmão? Então veja aí, irmão. Aqui, irmão, aqui está falando sobre, dando exemplo aqui da igreja, né? Deus está falando aqui exemplo da igreja. Deus aqui, irmão, que se você ler todinho, que é um mistério que eu vou revelar para vocês aqui, em Jeremias 3, Deus ele deu muita chance ao povo chamado judeus de Israel. Israel começou a se prostituir. Deus ele dava chance e nada de Israel voltar para Deus. Então Deus ele disse, irmão, que deu carta de divórcio para Israel. Não estou dizendo aqui todo o povo de Israel, judeus, não. Somente aqueles que Deus tirou o reino. Deus ele deu carta de divórcio, irmão, porque Israel não queria se voltar para Deus. Então Deus ele deu carta de divórcio. Entende, irmão? Carta de divórcio à igreja, que era os judeus. Deus esperou, eles estavam adulterando se prostituindo com os ídolos
se prostituindo com os ídolos. E eles não voltaram para Deus de maneira nenhuma. Então, se você ler todinho, você vai ver. Deus ele deu carta de divórcio. Esses judeus que vocês estão vendo aí, que muitos estão se ajuntando, são esses o que Deus deu carta de divórcio. Entende, irmão? E nós temos lá verdadeiros judeus que acreditam em Jesus. Tá bom? Então você veja aqui, irmão, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que e se você ler todinho, você vai ver aqui que Deus ele diz que eu sou o seu esposo. Se você ler aqui Jeremias 3, você vai ver aqui Deus dizendo eu sou o seu esposo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? Eu não sei se vai estar aqui mesmo, mas eu já vi aqui. Se for aqui, você lê todinho. Mas Deus ele mesmo diz aqui, mas ele diz assim, eu sou o seu esposo. Então olha só, irmão. Quando você está casado com Deus, né, Deus é o seu esposo, né? No exemplo. Quando você passa a adorar a ídolo, a venerar a ídolo, então isso significa que você cometeu o adultério. Significa que você se prostituiu. Se prostituir é a mesma coisa do adultério. Você se prostituir, você quer dizer, você adulterou. Então, veja só, irmão. Então, você traiu a Deus. Você traiu a Deus. Você cometeu adultério contra Deus. Porque Deus é simbolizado como esposo. Então, você cometeu o adultério. Você traiu a Deus. Então, Deus dá chance para que você se reconcilie com Deus, se arrepende, se reconcilie com Deus. Então o que acontece aqui, irmão? Aqui, veja aqui, você lê todinho. Então o que acontece? Deus deu chance a um grupo de povo de Israel chamado judeus. Deus deu chance e eles não quiseram se arrepender. Eles começaram a se prostituir com imagem e eles não quiseram voltar para Deus, esse grupo que havia lá. Eles não quiseram voltar para Deus. Você sabe o que Deus fez, irmão? Deus deu carta de divórcio a esse grupo. Deus deu carta de divórcio. Você vai ver aqui o que eu estou falando aqui, se você ler todinho, tá? Então você veja, irmão, que quando uma mulher trai você, você pode dar carta de divórcio, porque Deus não aceita a traição. Mas se a mulher pedir perdão e dizer que não vai fazer mais, ela pedir perdão, você pode perdoar, claro, porque houve-se mudanças de lei. Houve-se mudanças de lei, porque antigamente ela não podia voltar para você. A mulher que traiu você, ela não poderia voltar para você, antigamente. Mas houve mudança de lei, né, que é o perdão, tá, irmão? É isso que você precisa conhecer. Então vamos lá, irmão. Então você veja aí, irmão, se vocês não conhecerem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você comete erro. E é como eu falei, os pastores que adulteram, estão adulterando as suas esposas por causa dessa doutrina do pastor Paulo Júnior, né? Então vamos lá, irmão. Olha só aqui, irmão. Deixa eu ver aqui. Eu já li aqui esse. Nós vamos botar aqui para Deuteronômio 24. Olha só, ele diz que a lei foi abolida de Moisés sobre o divórcio. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Moisés mandou dar carta de divórcio, com eu, porém, vos digo. Moisés mandou carta de divórcio. O que é Moisés? A lei. A lei foi abolida. A lei foi encerrada. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Então você veja aí, irmão, ele diz que a lei de Moisés sobre o divórcio ali foi abolido. Só, irmão, o que eu quero dizer é isso aí. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Essa lei aqui, que Moisés deu do divórcio, ela era permitido. Moisés deu a lei para o homem, a carta de divórcio, naquela questão que eu falei. O que foi, irmão, abolido aqui, sobre essa lei aqui de Moisés, preste bem atenção.
O que foi abolido aqui, não, lá no Novo Testamento, não foi a carta de divórcio. Sabe o que foi, irmão? Foi isto aqui, ó. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisas indecentes, então veja, irmão, o que foi abolido aqui, em Deuteronômio 24, é aquela parte que Jesus fala, que o homem não pode deixar sua mulher por qualquer motivo, entendeu, irmão? Antigamente, o homem podia deixar sua mulher por qualquer motivo, que é essa lei aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa lei aqui era válida lá no Velho Testamento. Lá, antigamente, podia o homem dar carta de divórcio por qualquer motivo. Essa lei foi dada ao povo. O que Jesus, irmão, aboliu foi isto aqui, de um homem, que o homem não pode mais se separar de sua mulher porque viu algo decente. Ah, eu não gostei porque eu vi algo decente, Esta foi a lei, irmão, que foi abolida por Deus através de seu Filho. Mas a carta de divórcio não foi abolida. Você vai conhecer todo o mistério lá no Novo Testamento, tá bom? Então você veja aí, irmão, veja aí. Eu estou aqui mostrando todo o mistério de casamento, sobre o casamento, provando para vocês não terem mais dúvida. O homem, ele pode dar carta de divórcio quando é traído? Claro que pode, irmão, claro que pode. Como no Velho Testamento eu mostrei para você, né? Quando a mulher era traída, ela era amaldiçoada no meio do povo, abandonada. E o homem estava livre para casar com outra. E essa lei não foi abolida, irmão, porque Jesus ele vai dar toda a claridade, né? Então você veja aí, irmão. Não foi carta de divórcio que foi abolida, carta de divórcio, não, irmão. O que foi abolido foi isto aqui, de um homem querer deixar a mulher por qualquer motivo. Isto foi que foi abolido. Então, meu irmão, me acompanhe cada passo a passo sobre esse tema casamento. Todos os vídeos que eu vou mandar pelo Facebook e vá lá no meu YouTube, acompanhe todo passo a passo, porque eu mostro na Bíblia todo o mistério que os pastores da teologia não mostram para vocês. E que vocês vão lá para a Bíblia, tá? Eu não estou aqui dizendo, irmão, que a verdade só está comigo, que vocês venham aprender comigo. Não, irmão, de maneira nenhuma. Vocês corram para as Escrituras. Vocês sempre corram para a Bíblia, entendeu, irmão? Porque aqueles que dizem que a verdade está com ele, esses aí, irmão, são os orgulhosos e esse daí não pertence a Deus. Como os judeus dizem que a verdade está com ele, que a lei está com eles. A sétimo dia diz que eles é que estão com a verdade, que eles é que entendem a Bíblia. Só que a Bíblia aqui, irmão, tem a palavra. Aqui na Bíblia tem a palavra que eu vou trazer para vocês. Deus diz que são homens que dizem que a verdade estão com ele. Então Deus ele reclama com esses homens que dizem que a verdade está com ele. Entende, irmão? Então o que eu estou dizendo aqui, irmão, é que toda a verdade sobre... Porque a verdade está sendo dita agora, nesse fim do tempo. Que significa, o verdadeiro evangelho está sendo dito agora. E tem muitos pastores, muitos não, tem poucos pastores que saíram da teologia e agora estão pregando o verdadeiro evangelho. Né? Que vocês ouçam somente aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. Corra para a Escritura e confirma, tá bom, irmão? Me acompanhe o terceiro vídeo, porque tem muitas coisas aqui para ser revelada. Dessa polêmica desse pastor Paulo Júnior, né? E eu sempre, irmão, defendo as palavras verdadeiras que vêm da Bíblia, né? Eu defendi lá o que o pastor Paulo Júnior fala sobre a questão da predestinação, porque o Sila Malafaia falou que é mentira a predestinação. Então eu tinha que defender a palavra de Deus e dizer que o que o pastor Paulo Júnior diz é verdade, porque o que ele diz está nas Escrituras, né? Mas só que eu pensava
que o pastor Paulo Júnior, ele era de Deus. Mas é aí, irmão, que a gente se engana. Se a gente não observar as pregações, todas as pregações sobre questão de obra, sábado, casamento, se a gente não observar o que eles pregam, a gente cai no erro, achando que esses homens são de Deus. Então, quando eu vi esse vídeo de casamento e outros vídeos, irmão, aí eu percebi que eu me enganei. Eu me enganei de achar que o pastor Paulo Júnior era de Deus. Então é assim, irmão. Para você conhecer um pastor verdadeiro, você tem que pesquisar todas as pregações dele. Se você vê que ele acrescentou que não está aqui, aí você bate o martelo e você pode dizer que esses homens não são de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.